Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre Casa de Céu e Sopro, é o segundo livro de Crescent City, que eu estou nesta saga de releitura. Esse foi o último que eu li, o próximo eu ainda não li ainda, né? Então o livro ele já começa com a inserção de novos personagens, que são a Sophie e o Emile, dois irmãos que são descendentes de pássaro trovão, que é uma espécie que foi caçada pelos Asteri até a extinção, já que eles podem manipular energia e até mesmo a prima luz, que é a energia que as pessoas fazem quando decidem, enfim, a energia que move a cidade inteira. E a Sofia, ela trabalhava com os rebeldes da Opium e ela se infiltrou em um campo de extermínio para salvar o irmão dela, que é o Emile, sendo capturada pela Corsa, que trabalhava para Sandriel, mas que assim, basicamente é uma das guerreiras de elite dos Asteri. E ela foi jogada no mar, então o irmão dela fugiu. E todo mundo tá atrás deles devido aos poderes tanto dela quanto do irmão. E o Tarion, que é aquele nosso amigo, que é uma sereia, né, metamorfo, que trabalha para a Rainha do Rio, ele encontra e-mails trocados entre a Sofia e a Danica, falando sobre um lugar seguro para se esconder em Lunation. Então ele vai falar com a Bryce sobre isso, já que a Rainha do Rio mandou ele buscar no fundo do mar, onde a Sofia estava, onde ela foi jogada pela Corsa, e ele encontrou apenas algemas soltas nos blocos de ferro. Então eles acreditam que não só o Emile fugiu, mas como a Sofia está viva também, está vindo para a Lunation. Só que assim, obviamente que a Bryce vai se meter nisso, já que não só o Emile apenas é uma criança, só que ela também tem os seus próprios problemas, já que o pai dela prometeu ela em casamento para um príncipe férico babaca, que é o Cormac. Ela tá brigando o Ethan, que é o irmão do Connor, da Matilha dos Demônios, que foi jogado para fora do Covil dos Lobos por defender ela. E mesmo que eles não se falassem desde a morte do irmão dele, né? E nós temos também uma visita do Aidas, que é um dos príncipes do inferno, que nós já estamos familiarizados, falando sobre o poder dos estrelados, no caso da Bryce e do Rum, e como os demônios irão lutar sobre o comando da Bryce, mas que ela precisa dominar o poder dela primeiro. Eles também descobrem que o Cormac, o príncipe férico babaca, o noivo dela, é um agente da Opium, que também está atrás do Emile e só aceitou esse casamento porque ele precisava vir para a Lunation para procurar o menino, porque ele era apaixonado pela Sofia, ele trabalhava junto com ela, né? Então, e de brinde, depois, gente, é muita coisa acontecendo nesse livro, vocês não têm noção. De brinde, nós ainda temos o Príncipe do Fosso, o próprio comedor de estrelas, né? Entrando na mente do Hunt, dizendo que eles precisam estar prontos, que ele vai testar o poder deles, o que resulta na Bryce e no Rum sendo atacados por ceifadores, que dão a entender que estão sob o comando do Príncipe do Fosso e que também estão procurando pelo Emile, que eles acreditam estar no Quarteirão dos Ossos. E a Bryce descobre, durante esse ataque, que ela consegue direcionar o poder dela para a espada do Rum, a Aster, e que isso mata os ceifadores, o que não deveria ser possível, né, já que eles são semi-vivos, então eles não morrem, mas eles também não estão vivos, né. O Rum, ele começa a usar os dons de falar entre mentes dele, conhecido como Daemat, lá de corte a gente já conhece, para ajudar os rebeldes, a Opium, a passar informações para uma agente desconhecida, que é alguém do alto escalão, mas que ninguém sabe quem é, que é a Daybright. A Bryce e o Hunt vão até o Quarteirão dos Ossos para tentar descobrir algo sobre os ceifadores que atacaram, se o Emile e a Sophie podem estar ali, só que eles recebem a verdade do Sub-Rei, que se alimenta da alma dos mortos e que gera uma energia semelhante à Prima Luz, mas da morte, não da vida. Então, assim, basicamente as pessoas dão a energia delas quando estão vivas para poder viver ali, e elas também dão a energia delas sem saber quando elas morrem, porque elas viram alimento. Literalmente assim, tipo, ele come. É isso. Depois que todo mundo se esquece de você, né? Lógico, ninguém sabe disso. E eles só conseguem escapar porque, obviamente, é o famoso, né? O vilão conta a verdade porque ele não vai deixar você fugir. Mas, né? Respeito. Então, assim, eles conseguem escapar porque o Hunt, de alguma forma, ele consegue puxar a energia do Portão dos Mortos
assim como os pássaros trovão fazem, o poder dele é de relâmpago, então é parecido. E jogar essa energia na Bryce e na espada, que serve meio que como um conduíte. Então, tipo, a magia tão poderosa da Bryce é que ela consegue receber energia dos outros. Então, assim, quanto mais energia ela recebe, mais força ela tem para atacar. Então, tipo, ela e o Hunt tem muito poder, né, nesse quesito. Enquanto isso, o restante dos triários psicopatas da Sandriel chega à cidade, né? Martelo, Cão do Inferno, toda essa galera assim com esses apelidos agradáveis, né? Para a parceria dos arcanjos, o Efraim e a Celestina, que substituíram a Sandriel e o Micah e que foram ordenados pelos Asteri a se casar porque eles precisam de mais arcanjos. Vocês entendem o que eu quero dizer. Enquanto isso, Rum, ele recebe a informação sobre uma tecnologia que pode mudar o rumo da guerra, da agente Daybright, e todo o grupo deles vai até a base dos rebeldes, já que se trata de um tipo de traje que o Hunt já lidou, e eles veem que é muito pior do que o imaginado, porque esse traje ele pode ser usado por Vanir, e ele consegue puxar a energia da Prima Luz, que existe ao redor, no chão, nos fios, enfim. Não precisa se recarregar, e ele pode transformar essa energia em arma, tipo, instantaneamente, fazendo mísseis de enxofre, como os que os Asteri usaram para atacar a cidade quando os portões do inferno se abriram no outro livro. E assim, quando eles estavam... quando eles veem o quanto os rebeldes lidam com as coisas e veem a Pipa, que é uma das líderes, executando um esquadrão de Vanir só porque sim, a Bryce pede que o Hunt destrua tudo com o relâmpago deles, já que é o tipo de arma que nenhum dos lados precisa ter nessa guerra, muito menos ali no meio da cidade, com milhares de pessoas. Só que as coisas acabam ficando ruins bem rápido, já que a própria Corsa está na cidade no momento e ela vê eles. Só que por algum motivo ela não faz pergunta, é como se muita gente fala que ela está dando corda para ver até onde eles vão, né? Então ela vê eles, ela reconhece eles, só que apenas ela vê eles. E todos conseguem escapar por meio de tipo um barco indetectável que foi enviado pela Rainha do Oceano. E que recebeu um sinal de luz, porque eles acreditam que é a luz da Bryce, já que ela estava planejando cegar todo mundo, né? E eles também ouviram sobre a Sophie, eles resgataram o corpo dela, e lá embaixo a Bryce e o Hunt finalmente conseguem ter o seu momento, já que nós tivemos assim muito tempo ali de enrolação, de preliminares, vamos dizer assim, porque, né, eles se meteram na causa rebelde, muita coisa aconteceu. Só que assim, quando, de alguma forma, durante esse momento, o poder dele se une e ela consegue se teletransportar. Eles chamam de teletransporte, nós leitores de corte chamamos de atravessar, né? E de volta à cidade, eles vão encontrar a Rainha Víbora, que encontrou o Emily para Bryce, que manda ele para casa, para os pais dela, com papéis de adoção e tudo mais, e o Hunt fica puto quando ele descobre que ela armou tudo isso sozinho e ficou devendo um favor para a Rainha Víbora ainda. Só que eles descobrem, ele no caso, né, porque ela já sabia, que o Emily não tem poder nenhum. A Sophie só deu a entender que ele tinha para poder resgatar o irmão, porque senão ninguém ia querer que ela invadisse um campo de extermínio, porque ela sim tinha muito poder, para resgatar ele, né? Uns dias depois, o Rum marca de se encontrar com o contato dele, né, a gente Daybright, na parceria dos arcanjos. A Bryce e a Hipáxia, que é a rainha das bruxas, são atacadas por um demônio que vem do fosso. O rei Otonal parece reconhecer os números que eles encontraram tatuados no corpo, no braço da Sophie, só que isso fica meio de lado por um tempo, quando ele diz que ele mudou formalmente o nome da Bryce, que agora ela é uma princesa oficial, que ela legalmente tem que obedecer para ele. Ao que a nossa querida, gente, ela me lembra tanto a Eileen. Ela me lembra tanto, tipo assim, sempre tem um plano, sempre tem uma coisa acontecendo. A Eileen e o Rhys, sério, esse encontro seria um evento. E assim, ela responde ao querido pai dela, apresentando o Hunt como príncipe dela, parceiro no dia da celebração, porque parceiros são, no sentido feérico da coisa, são mais até
do que um casamento. Então, assim, legalmente ela passa a ser problema do Hunt e não do pai dela, se for o caso, né? E eles são reconhecidos tanto pelos arcanjos quanto pelos próprios Asteri. E nessa mesma festa, o Hunt e a Bryce veem a Hipáxia e a Arcanjo, a Celestina, se pegando no armário que eles estavam indo se pegarem. Então temos aí mais uma história se desenrolando, e essa é a questão com esse livro. Ele é um calhamaço e, assim, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é tanta história, tanto personagem. Cara, é demais. Muita gente não gosta, mas eu gosto muito. Vamos ver o terceiro que eu vou achar, né? Mas, enfim, nessa mesma noite, a Hipáxia, que também é uma necromante, ela tenta conjurar o Connor porque o Ethan quer falar com ela, falar sobre a segunda luz, enfim, né? Só que isso acaba dando errado e os dois ficam meio que presos em um labirinto mágico que eles levam quase a noite inteira para sair. No dia seguinte, que é quando eles saem, eles vão até a Bryce levando um recado do sub-rei, que ele quer se encontrar com eles no templo de Urd ainda hoje. E chegando lá, ele conta, no caso, né, que os ceifadores que foram atrás dela e do Rum vieram diretamente da Cidade Eterna, então vieram dos Asteri. Só que o objetivo dele também era entregar eles para uma das líderes rebeldes da Opium, né, a Pipa. E a Bryce precisa usar a energia do relâmpago do Hunt para levar todo mundo para fora, já que ela vem treinando, né, o teletransporte, o atravessar. E ela já aproveita para chamar a cavalaria monstruosa para pegar os rebeldes, Corsa, Arpia, Martelo, Cão do Inferno, todo mundo. Porém, ela não tem energia suficiente para tirar o Hunt. E novamente eles são ajudados pelo Baxian, que é o Cão do Inferno. Porque assim, em vários momentos ele seguiu o Hunt, quando eles batem boca com a Sabine, várias coisas vão acontecendo, ele se mostrou presente querendo ajudar. Mas não dá pra confiar, né? E daí, quando ele ajuda dessa vez, a Bryce bota uma arma na cabeça dele, literalmente, e ele conta que ele era o parceiro da Danica, que foi ele quem entregou aqueles números para que a Danica pesquisasse. A Danica passou aqueles números para Sophie, que levou 3 anos para conseguir invadir o arquivo dos Asteri, ver que é uma sala com essa numeração e o que tem nessa sala. Então a Bryce decide que ela precisa descobrir, já que parece alguma coisa que potencialmente pode mudar o mundo. Então eles forjam todo um plano, cronometram várias coisas para invadir o castelo dos Asteri, e a Bryce, ela encontra essa sala que eles estavam procurando com esses números, e ela descobre que os Asteri se alimentam de Primaluz, que toda a magia da descida das pessoas, toda a magia que elas dão diariamente, que elas sempre deram nessa sociedade, todo o poder que é usado, na verdade, é tudo para alimentar os Asteri. E assim, eles já viajaram por milhares de mundos, de planetas, e destruíram todos conforme a energia ia acabando. E que quando eles chegaram em Midgard, que é o planeta que eles estão, eles viram a oportunidade que o lugar era e abriram vários portais para os povos com mais magia para que eles fossem para lá. E o único mundo que sobreviveu a eles foi o Inferno, um outro planeta que ninguém conhece, e a Terra, de onde os feéricos vieram, que expulsou eles de lá. E a Rainha Teia também, né, que é a Rainha Feérica, o poder dos estrelados, enfim. E foi por isso que eles deixaram a Bryce viver, porque eles foram responsáveis pelo que aconteceu pela Danica, foi quem indicou o caminho para o Mikasa, seguiram todos os passos deles com os rebeldes até ali, e agora eles conseguiram capturar o Hunt, o Rum, né, e a Bryce. Eles acabam sendo resgatados, entre muitas aspas, pela Corsa, que é a agente Daybright, de quem o Rum ficou muito próximo, e ela deixa as algemas da Bryce soltas. Então, quando eles são levados até o Rígilos, que é o chefe dos Asteri, a Bryce joga as informações que ela descobriu, apesar de ela só conseguir falar sobre a Primaluz e não sobre os universos que eles passaram, né, para que todos eles saibam. E os Asteri, o Rígilos, ele quer que ela abra um portal até o inferno, para que eles possam destruir os exércitos que estão se reunindo lá. E o Han e o Hunt ajudam de forma que ela consiga sim abrir o portal, mas ir sozinha, não levar ele. Então, nisso, os dois ficam à mercê dos Asteri. O Hunt recebe aquele halo tatuado na testa que restringe os poderes.
novamente, só que a Bryce, ela não chega no inferno, mas sim em Prythian, conhecendo o próprio círculo íntimo da corte noturna, vendo que a Aster reconhece o punhal do Asriel, a reveladora da verdade, e como eu vinha supondo, a Aster é Gwydion, a espada que foi perdida há 15 mil anos, e ela implora ajuda para eles. Então, assim, foi muito tempo para chegar nisso, quase 900 páginas para chegar neste momento que eu já sabia que ia acontecer, mas que eu me emociono e eu queria ver igual. Então, vou começar o próximo livro e é isso, gente. Espero que vocês gostem.